Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula da trilha de carreira. O tema escolhido foi perfil comportamental. Lembrando que o meu papel aqui é ajudar pessoas que trabalham com pessoas, seja você um líder de equipe, um professor ou um profissional autônomo que tem os seus clientes. Então, vou compartilhar minha tela contigo para que você possa acompanhar o material preparado para a aula de hoje. Eu gosto muito de iniciarmos com esta imagem, que na verdade é um convite ao autoconhecimento, uma ciência inusitada e que nos proporciona algumas reflexões. Olhar para dentro é reconhecer que todos nós temos recursos que nos impulsionam e interferências que nos travam. Então é muito importante que a gente perceba o que tem dentro de nós que nos ajuda e o que tem dentro de nós que nos atrapalha, para que a gente possa ser mais assertivo, né, nas nossas ações e nos nossos resultados. Então, conhecer-se a si mesmo é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo em todas as áreas da sua vida. Eu gosto de dizer que o autoconhecimento é a chave, né, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E não tem como a gente perguntar, né, da onde que vem tudo isso? Como que tudo isso começou? Nós estamos aqui falando de desenvolvimento humano. E tudo isso começou há milhares de anos atrás, lá na Grécia Antiga, onde, sem muita base científica, os gregos já praticavam a observação. E, através da observação, percebiam temperamentos diferentes nas pessoas. Desta forma, classificaram em 4 tipos, utilizando como nome os elementos da natureza. Então, eles olhavam e avaliavam assim, aquelas pessoas que são mais esquentadinhas são fogo, aqueles que são mais aéreos, tranquilos, são ar, aqueles que são mais flexíveis são água, e aqueles que são mais rígidos, mais duros, são terra. E começou a fazer muito sentido isso, né? Os comportamentos iam de encontro a esses grupos. Aí, anos depois, veio Hipócrates e resolveu aprofundar esse estudo e trouxe uma nova nomenclatura: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Anos depois, Jung trouxe um olhar para a psicologia e, mais uma vez, atualizou os nomes para produtores, intuitivos, sensitivos e analíticos. Mas foi em 1928 que Marston denominou este perfil comportamental com a técnica mais conhecida hoje no mundo corporativo, que é o DISC, dominância, influência, estabilidade, conformidade. Esse estudo ele foi aprofundado em Harvard pela Profile, que hoje oferece o Master DISC, que é a evolução do DISC com a nomenclatura executores, comunicadores, planejadores e analistas. Então, toda essa trajetória, essa linha do tempo, é para nos mostrar o quanto de estudo tem envolvido, né, nesta análise comportamental e a importância disso hoje no mercado de trabalho, né? Eu gosto de reforçar que este mapeamento ele tem 97% de assertividade, né? E ele realmente faz a diferença na construção de equipes, no relacionamento com seus clientes e na forma como a gente constrói a nossa carreira. Então, quando a gente fala do DISC, né, hoje a gente está olhando para ele como um Master DISC, eu gosto de imaginar um iceberg, porque quando a gente fala de autoconhecimento, o que a gente consegue ver está ali no topo, né, acima da superfície, que é o comportamento. Então, como a Tati se comporta, é o que as pessoas conseguem ver. Por baixo da superfície, tem as crenças, os valores, os sabotadores, a missão de vida. Ou seja, o autoconhecimento é um mergulho intenso, né? Várias ferramentas podem nos ajudar. A ferramenta que eu vou compartilhar com você hoje é o Master DISC, tá? Aqui tem um pouco de teoria, mas também no material de apoio vocês vão encontrar. Então, olha só, vamos direto ao ponto. Esse teste que está aqui na nossa tela é o mapeamento que nós iremos preencher. Eu vou explicar como que você deve proceder. Então, vocês vão observar que tem 4 colunas com diversos comportamentos.
certo? A gente vai se autoavaliar utilizando um critério de 1 a 4, sendo 1 para o comportamento menos presente em você, 4 o mais presente em você, e o 2 e o 3 você vai equilibrar, o que é mais perto do menos, o que é mais perto do mais. É um ranking, tá legal? Então, você vai olhar por linha, como se fosse na horizontal. Eu vou olhar junto com você agora para tirar todas as dúvidas. Então, você vai ler a primeira linha, direcionado, influente, estável e cuidadoso. E aí você vai pensar em você. De 1 a 4, qual comportamento menos presente, um pouco mais, mais e muito presente, tá? E você vai se dando notas. Deu a nota na primeira linha, vai para a segunda, para a terceira, até a última linha. Fica ligado. A única coisa que invalida o seu teste é repetir número por linha. Então, você não pode olhar e falar assim, aqui eu sou 4, 4, 4, 4. Não. Se você acha que você é 4 em um comportamento, você tem que matar o 3, o 2 e o 1 em qualquer ordem. Tudo bem? Essa é a dica de ouro. Legal. Então, você vai se dar nota em todas as linhas e quando chegar na última linha, você vai somar e colocar o seu totalzinho aqui, ó, na minha setinha, tá vendo? Cada coluna terá um total, certo? Este slide que está aqui também, a gente tem a folhinha, né, avulsa, no nosso material de apoio, que você vai poder imprimir e fazer o seu teste. Legal. Olha só, eu vou pedir para você pausar esta aula agora e preencher o seu teste. Você vai voltar aqui comigo quando você tiver o total em cada coluna. Tudo bem? Vou te dar um minutinho, tomar minha água e a gente continua. Legal. Espero que você já tenha feito o seu teste. E agora eu vou te ajudar a interpretar o resultado. Olha que bacana. Todos nós temos os 4 tipos de perfil dentro de nós. Você vai observar que nenhuma coluna dá 0. E o que nos difere são as predominâncias. Então, nós temos os 4 tipos de perfil em nós, mas os perfis mais altos são as nossas predominâncias comportamentais. Tá legal? Então, eu vou pedir para você olhar agora para as suas 2 colunas mais altas e fazer um círculo, né? Vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Vamos supor que na primeira coluna deu 30, a segunda 28, a terceira 32 e a quarta 29. Você vai pegar os 2 maiores resultados e circular. Tati, e se empatar? Circule o empate. E se der 3? Considere os 3. Tudo bem? Podemos seguir? Então, agora a gente vai entender, conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo. Vamos lá. Se o seu maior resultado foi a primeira coluna, você é um executor. Quem são os executores? Gosto muito dessa imagem, né? Mostra ele cheio de bracinho. E por quê? Porque os executores, eles estão sempre fazendo algo ou mandando fazer. É um perfil rápido, ágil, direto ao ponto. É um perfil muito prático. Normalmente são líderes natos. Não significa que ocupem cargos de liderança, mas tem uma postura de liderança, né? Então, o executor, ele é voltado para resultado. São perfis que gostam de desafios. O ponto a melhorar deste perfil é a paciência, porque como eles são ágeis, eles podem demonstrar dificuldade para compreender o perfil do outro, né? E às vezes a impaciência é até com eles mesmos, porque as coisas não acontecem tão rápido. Vamos trazer um pouquinho mais de característica? Então, olha só, palavra-chave, o que faz o olho desse perfil brilhar é resultado. Ele tem que saber pelo que ele está trabalhando, senão ele não se move. Ele não gosta de falta de objetividade e ineficiência. Então, ao se comunicar com o executor, não dê muitas voltas, seja direto, certo? E se você é um executor, você vai entender que é realmente isso, né? O executor não gosta de muita enrolação, gosta que vá direto ao ponto. E eles gostam de desafios, eles são movidos a desafios. Tá legal? Então, aqui eu trago as principais características de cada perfil. Depois, o nosso material de apoio vai aprofundar. Mas legal, eu quero que você olhe para o teu resultado e vá trocando aqui comigo se está fazendo sentido
as características mais marcantes, tá bom? Se o teu maior resultado foi a segunda coluna, você é um comunicador. E aí, o nosso avatarzinho aqui, com um balãozinho, já diz tudo, né? Sim, os comunicadores adoram falar, né? Eles são comunicativos, persuasivos, criativos, são pessoas movidas à emoção, né? O comunicador, ele sorri com os olhos. Ele é um perfil conectado a pessoas. Ele preza por relacionamentos. Se ele não sabe fazer, ele conhece quem sabe, né? Ele tem uma rede de relacionamentos. Então, o ponto forte dele é relacionamento e o ponto a melhorar é o foco. Porque, normalmente, como eles são mais impulsivos, eles podem começar várias coisas ao mesmo tempo e se dispersarem com mais facilidade, tá? Então, vamos trazer também aqui, como eu disse, eles se conectam com pessoas, né? Eles não gostam de rotinas e detalhes, isso é muito importante. O comunicador, ele é mais versátil, então ele gosta de mais mudança e ele não gosta que aprofunde muito. E ele precisa se sentir reconhecido. Ele é um perfil que valoriza, né, este reconhecimento, tem como valor. Então, para ele é importante que ele faça parte do time, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais a terceira coluna? A terceira coluna são os planejadores. O planejador, essa imagem também diz muito, você vê que ele está ali com uma interrogação, e por quê? Porque ele precisa conhecer começo, meio e fim para se sentir seguro. Então, ele tem dúvidas, né? Ele é um perfil que vai investigar um pouco mais. Normalmente, são pessoas apaziguadoras. O planejador também se conecta com pessoas, assim como o comunicador, mas o comunicador é um perfil mais de palco e o planejador é mais de bastidor. Então, ele se conecta com pessoas, mas ele é mais reservado. Ele é mais ouvinte do que falante. Ele evita confronto, evita conflito. Ele preza pela harmonia. Então, é um perfil que, para o olho dele brilhar, tem que ter harmonia, tem que ter estabilidade. Ele trabalha bem em equipe, né? Ele escuta bastante. E ele não gosta de mudanças frequentes. Esse cara já gosta mais de rotina, né? Ele se sente inseguro quando as coisas mudam o tempo todo. Ele se sente desconfortável com a impaciência e com o confronto. E ele gosta de se sentir pertencente, sentir que ele é parte daquele grupo e que ele pode contribuir. Tá legal? Vamos entender quem são os analistas? A última coluna. O analista, como a nossa imagem também diz muito, são pessoas mais fechadas. É um perfil mais frio, mais racional, né? Eu brinco que eles têm um coração, mas é difícil acessá-lo. O analista, ele é mais voltado para processo, para qualidade. É um perfil que se conecta com a qualidade. Eles são mais exigentes, às vezes consigo mesmos. Normalmente são pessoas que prezam pela organização, pela pontualidade e, às vezes, até pela perfeição. Tá? O ponto a melhorar dele é o relacionamento, porque como muitas vezes ele está de olho na qualidade, ele pode se perder ali quanto aos relacionamentos, ou se afastar, né? Então, vamos ver um pouquinho mais dele? Qualidade é o que conecta, ele prefere dedicar mais tempo para entender e avaliar do que fazer um retrabalho, né? Eles odeiam retrabalho. Ele não gosta de imprevistos e riscos, por isso que ele analisa muito, né? E ele gosta de detalhes e garantias. Então, eu brinco assim, se você vai para uma reunião com um analista, leva tudo que você puder, porque eles vão perguntar, né? Tenha bons argumentos. Então, é um perfil que é mais voltado para esses detalhes. Tá legal? Então, olha só. De uma maneira superficial, né? Nós entendemos as predominâncias de cada perfil. Você está olhando aí para o teu resultado e agora a gente vai ver juntos as combinações possíveis. Então, esse quadro é incrível. Olha que legal. Você já sabe agora um pouquinho mais sobre o seu perfil.
você vai olhar a combinação, ou seja, as duas colunas maiores, ou até três, né? Que possa ter aparecido aí para você. Então, ele nos mostra que os perfis de cima são mais voltados para processos, e os perfis de baixo são mais voltados para pessoas. Já a combinação aí na vertical, ele mostra as características dessa combinação. Então, um analista com um planejador, eles são pessoas mais cautelosas, calmas, atenciosas, moderadas. Já um executor comunicador são mais seguros, ousados, ativos e rápidos. As combinações superiores são mais voltados para processos e as inferiores para pessoas. E olha que legal, você observou que em cada quadradinho tem 5 características do perfil. Aqui é uma validação do seu mapeamento. Eu te convido a olhar para essas 5 palavras e se perguntar, nossa, elas são predominantes em mim? Eu sempre digo assim, de 3 a 5, a sua resposta tem que ser sim. Porque se apareceu que esse é o seu resultado predominante, e quando você lê as palavras e características marcantes, elas também clicam em você, significa que realmente aquele perfil é o seu perfil base, tá? E olha, e ainda temos mais um ponto, né? Olha só, temos a possível combinação em X, que seria uma combinação de analista, comunicador ou executor, planejador, que é possível. São considerados perfis raros. E por que raros? Porque é uma combinação de processo com pessoas. E isso pode ser muito valioso, né? Você pode se ajustar, se adaptar em várias situações. Qual é o ponto de atenção? O conflito interno. Porque lembra que eu falei que o analista, ponto fraco dele pode ser relacionamento, e o comunicador, o ponto forte dele é relacionamento. Então, se isso acontece dentro de uma única pessoa, em alguns momentos a pessoa pode ficar confusa. Por quê? Porque ela tem os dois perfis. E aí o pulo do gato é saber quando colocar em prática aquele perfil. Porque se todos nós temos os 4, a gente precisa utilizá-los com estratégia. Cada situação da nossa vida exige um pouco mais de cada perfil, entende? Então, se eu vou trabalhar, ou se dentro do meu trabalho tem uma função mais administrativa, que exige mais concentração, eu preciso que o meu perfil analista esteja mais elevado naquele momento. Mesmo que ele seja o meu mais baixo. Mas é como se eu tivesse 4 cartas no bolso. E qual carta que eu vou colocar na mesa naquele momento, entende? Assim como quando eu preciso me comunicar melhor, e eu não sou um comunicador, eu exijo aquela competência, né? Eu elevo para que o meu perfil dê conta daquele desafio, entende? Então, esse quadro é muito legal porque mostra um pouco mais do perfil de cada um. E aí, quero fazer uma brincadeira com vocês para ver se a gente está entendendo, né, na prática como que seria isso. Geralmente, quando eu coloco essa imagem, e pergunto qual o perfil do Bernardinho, nas aulas ao vivo, as pessoas arriscam dizer que ele é um executor, e ele realmente é, né? E a gente consegue enxergar algumas características no comportamento do Bernardo. Agilidade, tomada de decisão, foco em resultado, uma liderança nata, né? E pouca paciência. Então, o executor, aqui eu trago exemplos de perfis altos, né? Ou seja, um alto resultado. Então, nós temos aqui o Bernardinho como um exemplo de um executor. Trazemos também a Ivete, que ela transborda alegria, energia, contagia. E a Ivete, ela é um exemplo de um perfil comunicador, né? Um perfil conectado a pessoas, um perfil de palco, um perfil inovador, criativo e com mais emoção, né? Um perfil que se conecta com mais emoção. Aqui, geralmente, eu pergunto, né? Quem é ele? As pessoas mais conectadas a esportes lembram com mais facilidade, outras demoram mais, mas ele é o Roger Federer.
é um campeão importante aí na categoria do tênis. Mas por que às vezes a gente demora um pouquinho para lembrar do Federer? Porque ele é um perfil mais reservado, né? A gente pode observar aqui, ó, ele está super feliz e ele tem um sorriso mais contido, ele tem um perfil mais de bastidor. Se a gente fosse falar do Guga, a gente também é uma pessoa do tênis, né? Mas o Guga é mais comunicador, então ele vem na nossa cabeça talvez com mais facilidade, entende? E aí, para fechar a nossa brincadeira, eu trago o nosso gênio Steve Jobs, né? E Jobs, ele tem um perfil de autoanalista, para quem já leu a biografia dele, sabe o quanto que ele foi, né, a sua trajetória na Apple, quanto foi focada em qualidade, em experiência do cliente, em detalhe, em buscar a perfeição, e também o quanto ele tinha dificuldade com os relacionamentos. Tá? Então, assim, essas características que eu trouxe aqui são mais marcantes, para que a gente possa olhar à nossa volta e realmente tentar perceber um pouquinho melhor qual é o perfil do outro. E até porque, quanto mais eu compreendo o perfil do outro, mais eu tenho sucesso na comunicação com ele, entende? Porque não são todas as pessoas que gostam de ser tocadas, que gostam de abraço, que gostam de detalhes, como a gente já viu. E se eu faço essa leitura antes, eu consigo ser mais assertivo, entende? Talvez chegar abraçando a Ivete, ela receba de um jeito. Se eu abraçar o Steve Jobs, ele vai receber de outro. E se eu quero ter sucesso nas minhas relações, eu tenho que me ajustar ao perfil do outro. Então, vamos entender um pouquinho mais. Eu gosto muito também desse panorama, por quê? Porque dentro desse estudo de Harvard, eles medem a energia do perfil, tá? Ou seja, a força de ação de cada perfil e a excitabilidade. O que é excitabilidade? É o tempo que nós demoramos para topar um desafio, tá? Então, olha só que interessante, os comunicadores, apesar de eles serem mais, né, animados, entusiasmados, como a gente já viu, a energia dele não é alta, ela é baixa, mas a excitabilidade é alta. Então, por mais que ele esteja cansado ou não esteja afim, vamos dizer assim, ele topa. Ele topa um desafio, ele topa um convite, depois às vezes ele até se arrepende, sabe? Ai, por que eu falei que eu ia? Mas porque a excitabilidade do perfil é alta. Aí, quando a gente vai olhar para o executor ele já tem uma energia alta, ou seja, a força de ação dele já é alta, e a excitabilidade também. Por isso que ele se torna um perfil muito veloz, né? Porque ele tem os dois polos aí em alta. Quando a gente olha para o planejador tem uma energia baixa e uma excitabilidade baixa. Ou seja, esse é um perfil que precisa de mais tempo, né? Ele não tem uma força de ação muito ágil, porque ele está planejando, e ele também não topa rápido, porque ele precisa considerar várias possibilidades, ele precisa de mais tempo. E aí o analista, que tem uma energia alta, ele tem força de ação alto, mas ele pensa muito, ele analisa muito, então ele precisa de tempo, ele não topa fácil. Muitas vezes ele fica ali, ó, pensando naquele projeto uns 3 dias, analisando para poder topar ou não. Olha que interessante isso, né? E por quê? Porque às vezes a gente espera que os outros sejam igual a gente. E aí, olhando para isso e para todas as características levantadas nessa aula, a gente percebe que o outro é o outro, né? E isso muda tudo. Então, eu preciso entender a velocidade de ação e a tomada de decisão de cada perfil. Tá legal? E aí, olha só, caminhando para o finzinho da nossa aula, né? Porque a minha ideia aqui com você é te apresentar uma ferramenta interessante, que possa te ajudar no seu autoconhecimento primeiro, mas que também te possibilite aplicar no seu aluno, no seu cliente, na sua equipe, né? E que para isso você tenha caminhos diferentes para atuar com eles. E o primeiro benefício disso é entendermos que aquela regra de ouro caiu por terra.
onde eu tratava o outro como eu gostava de ser tratado. Né? A gente aprendeu isso, trate o outro como ele gosta de ser tratado. E, na verdade, a regra de diamante é trate o outro como ele gosta de ser tratado, não como você. Porque o outro é o outro. Foi isso que a gente viu aqui. Né? Então, para isso, eu preciso ajustar a minha linguagem. Eu preciso entender qual é o perfil da minha equipe, do meu cliente, para que eu me ajuste, né? E tenha resultados mais eficientes com eles. A partir disso, eu crio uma comunicação assertiva. E aí, a comunicação assertiva, ela não é só o que eu falo, né? É o que eu escuto também. É como eu escuto e como eu interpreto. Eu sempre digo, escute para entender e não para responder. Porque quando eu escuto e eu entendo o que o meu liderado precisa, o meu cliente, eu entendi o que ele precisa. E eu vou ajustar o como eu vou entregar isso. Se ele é um comunicador, eu vou entregar de um jeito. Se ele é um planejador, eu vou entregar de outro. Né? Porque eu preciso entregar de um jeito que ele se conecte, para que nós dois tenhamos resultado, entende? É uma relação ganha-ganha. Mas para isso eu tenho que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Lembra que a gente falou, não adianta eu querer abraçar todo mundo porque eu gosto de abraço. Tem pessoas que simplesmente não gostam. E se eu consigo observar isso no comportamento, eu tenho resultados mais eficientes e eu crio vínculos com as pessoas, né? Porque eu consigo estruturar um caminho diferenciado. E aí eu elevo o meu resultado. Porque o que a gente quer entregar para a nossa equipe, entregar para o nosso cliente, são melhores resultados. Mas, para isso, eu preciso considerar o perfil comportamental de cada um. Então, qual é o meu convite aqui para você? Essa mini aula, ela foi oferecida, foi pensada para te oferecer uma ferramenta, né, comprovada, que consegue medir o nosso perfil comportamental. Legal. A partir disso, você deve praticar. Você fez aqui hoje comigo, você pode fazer com as pessoas à sua volta, com o namorado, com a namorada, com o irmão, com o pai, com o filho, com as pessoas do trabalho, para que você pratique, né? Para que você exercite. E a partir disso, você consegue ter uma observação diferenciada. Hoje, eu dou treinamento em empresas para ajudar equipes a identificar o perfil comportamental do cliente. Então, certamente, uma equipe de recepção, de vendas, né, ela vai entrar em contato com o cliente de maneira mais assertiva, se ela já identificar o perfil. Né? Se eu vou ligar para um executor, eu vou falar de uma forma. Se eu vou ligar para um analista, eu vou falar de outra forma. Então, isso é muito importante para que a gente trate o nosso cliente de maneira personalizada, entende? Então, assim, o que eu acho importante falar para você? Essa não é uma formação em analista comportamental, tá? Eu tenho essa formação, mas a minha intenção aqui com essa aula é te oferecer uma ferramenta prática que você consiga aplicar no seu cliente, já identificar o perfil dele e ajustar a sua linguagem para atendê-lo. Então, essa é a minha missão com você aqui hoje. Agradeço muito, né, você estar comigo aqui. Coloco aqui o meu Instagram para que vocês possam seguir e me mandar as dúvidas. Vou interromper aqui a compartilhar para a gente poder se ver um pouquinho melhor. E fica aqui, né, acompanhando a nossa trilha de carreira. As próximas aulas vão trazer ferramentas diferentes para que você aplique em você, para que você se conheça melhor, para que você possa elevar o seu relacionamento com todos à sua volta. Tá bom? Obrigada e até a próxima.